Doutor, caiu pela primeira vez na janela da Paulista. Que vergonha, hein? Que vergonha! É verdade. Não é vergonhoso isso? Pela primeira vez na janela da Paulista? Mas, não. Primeira de muitas. A primeira de muitas. Ótimo, agora gostei. Então, vamos começar falando de um assunto que é bem bacana, interessante, que a gente quase não fala. O que é essa tal dessa interação medicamentosa, doutor Calil? Que bom a gente poder falar sobre isso, viu, Isabel? Porque interação medicamentosa está presente na nossa vida em pequenos detalhes o tempo todo. Então, a partir do momento em que alguma medicação que você ingere, ela entra no organismo, ela tem toda uma liberação, ela é absorvida, ela entra na circulação e ela é metabolizada. Isso é um processo que é realizado pelas enzimas, basicamente do fígado, não só do fígado, mas basicamente do fígado. O que acontece a partir daí é que ela está ocupando famílias de enzimas para que isso ocorra. E se você estiver tomando uma outra medicação, isso tem uma interferência possível. Então, você imagine um exemplo em que uma mulher está tomando um anovulatório oral. Ela está tomando todo dia aquela pílula que ela toma pela manhã cedo ou à noite, ela toma a pílula, e por alguma razão ela teve crise de enxaqueca, ou ela teve umas situações em que teve alguma dor muito forte, ou alguns tipos de epilepsia, e aí o médico passou para ela uma substância chamada carbamazepina. O que é isso? Carbamazepina é um remédio anticonvulsivante, mas muito usado para dor também, para enxaquecas. E esta interação, quando a pessoa está tomando uma pílula anticoncepcional, se ela tomar a carbamazepina, a dosagem do anovulatório cai em mais de 30%. Então ela começou a ficar desprotegida dessa pílula que ela está tomando. Aí ela engravida e fala que ela pílula que não exatamente. funcionava. Eu azar, ou a pílula era farinha. uma coisa assim. Na verdade, é uma coisa que ela tem que estar atenta. Bom, mas isso é uma coisa rara ou é uma coisa que acontece com quase toda medicação, com os medicamentos? Como é que é a frequência disso nos medicamentos? Olha, eu vou só te dar um exemplo, que 3% de todos os pacientes que estão internados em um hospital, eles estão lá por uma interação medicamentosa. Tá brincando? Não. São dados europeus. Em cada 100 pacientes. Não é Brasil isso. Não, no Brasil. Então, no Brasil deve ser mais. Porque aqui tem mais automedicação do que lá, né? Isso que você está falando é muito importante, a gente vai voltar nisso, mas só queria explicar como é que isso ocorre. Isso ocorre da seguinte forma. A mesma enzima que metaboliza um remédio, ela pode metabolizar outros remédios. Então, vários são metabolizados pelas mesmas enzimas. Imagine que um remédio, ele chegue ali e ele, por exemplo, ocupe aquela enzima por um tempo muito longo. Ela vai lá e bloqueia aquela enzima. Os outros que estão para passar por essa enzima ficam circulando no organismo há muito tempo. Isso aumenta a concentração daqueles remédios. O outro exemplo contrário disso é um remédio que acelere aquela passagem. Então, tem alguns remédios que aceleram aquela enzima, ela passa muito rápido tudo ali. Então, se você estiver tomando um outro remédio que também seja metabolizado ali, ele não vai ficar o tempo suficiente para você ter o efeito benéfico do remédio, o efeito terapêutico. Ele vai passar muito rápido. Isso quer dizer que você não vai ter a ação eficiente de um antibiótico, por exemplo, de um outro remédio. Um outro exemplo importante disso é um remédio que é muito usado, chamado omeprazol. O omeprazol quase todas as pessoas tomam ou tomaram, é um remédio para dor de estômago, para gastrites. E o omeprazol, ele interage em particular com quase todos os remédios psiquiátricos. Interage com os antidepressivos, com estabilizadores de humor. Então, alguém que está fazendo algum tratamento psiquiátrico não pode, em hipótese alguma, tomar o omeprazol, porque alguns remédios vão aumentar a concentração e outros vão diminuir a concentração.
e a pessoa às vezes se desestabiliza do seu quadro, ele vem bem, vem estabilizado, e aí ele está tomando omeprazol, por exemplo, que ele comprou, geralmente não receitado pelo médico, geralmente na farmácia, e aí vai ter uma interação medicamentosa que pode ser muito ruim e desastrosa. Por isso que eu falei que 13% das pessoas internadas são por uma interação. O remédio, por exemplo, pode ter a sua concentração diminuída. Imagina isso com antibiótico. Então, a tua infecção fica muito mais grave, vai embora, e você acaba sendo internado. Ou pode aumentar a concentração de algum remédio, você tem muito efeito colateral no remédio, e aí você também pode ser internado. Agora, vamos lá para essa tal dessa automedicação que a gente estava falando antes, né? Isso então é duplamente perigoso, né? Porque já parece perigoso você se automedicar, você não conhece direito os efeitos do medicamento, se você não é médico, né? Então, mas se faz isso no Brasil até porque às vezes não tem uma solução, né? Acho que a gente tem que chamar a atenção do que a gente chama de fitoterapia. Isso é uma questão delicada. E que está na moda, Está inclusive. muito, muito na moda. E também estão na moda os potes enormes de polivitamínicos, outras substâncias. Então, substâncias que te deixam mais tranquilo, substâncias que te deixam mais acordado, ou mais elétrico, com mais disposição para treinar, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo que tem dentro desses potes, né? Então, se a gente pensar em fitoterápico, valeriana, ginkgo biloba, eu vou falar só aqueles da psiquiatria que nos afetam muito, né? Então, ginkgo biloba, valeriana, erva de São João, que é o hipérico, eles têm uma ação, realmente têm, ou eles diminuem a ansiedade, ou eles acabam tendo uma ação importante como antidepressivo, mas eles trazem muitos riscos. Por exemplo, se essa pessoa precisar ser operada, fazer uma cirurgia, esses remédios podem interferir na coagulação. E aí o que acontece com você? Você vai para uma cirurgia e vai ter um sangramento muito grande, muito importante. Então o médico tem que estar avisado, o anestesista tem que estar avisado. Você não pode estar tomando essas medicações sem um certo controle, mesmo que te façam bem do ponto de vista clínico, ele pode ter repercussões para o seu organismo que são delicadas. Isso também tem que ser informado e tem que estar bem claro isso para todo mundo que cuida da gente. Ok, muito importante, Ricardo, doutor Calil, para você hoje. Obrigada, doutor. Obrigado a você. When I grow too old to dream, I'll have you to remember